Dragon Bike, o pior vlog do mundo. Episódio inédito. Episódio inédito em português. Depois de apenas o segundo em português, após o capítulo sobre os benefícios do PT, que eu já queria enganchar o tema da política, da cultura na política no Brasil, e as estratégias políticas do PT, especificamente como caso, né? Um caso de análise da cultura na política, não da cultura política, mas também pode ser, né? Enfim, o PT, como muitos críticos da extrema esquerda, como o PCO, criticam as estratégias políticas do PT, estratégias políticas, mas também a parte publicitária, que se mistura com a parte estratégica em si, ou seja, a publicidade é um reflexo da estratégia. Enfim, parece que eu estou me fugindo do assunto, mas eu quero chegar aqui, por exemplo, slogans como o do segundo governo Dilma, de pátria, governo, não lembro como era, país rico é país sem pobreza, ou então essa última estratégia não foi exatamente uma estratégia, mas foi uma chamada para a militância a dizer como o PT melhorou a vida deles, a nossa. Então esse foi o meu primeiro vídeo. Eu fiz um vídeo sobre isso, sobre de que forma as políticas sociais também me ajudaram. E eu quero chegar nesse ponto de tanto o slogan do segundo governo Dilma como essa chamada de hashtag, como são estratégias que são incompatíveis com a cultura brasileira de meritocracia, de individualismo. Eu considero que ambas tem a ver um pouco com a natureza humana, talvez, de não querer demonstrar fraquezas, de querer, como se diz no Brasil, ficar bem na fita, né? Então a questão de querer ficar bem na fita é um traço muito marcante do povo brasileiro. Tanto superficialmente quanto com questões profundas, como as condições objetivas de vida. Bom, eu fiz essa introdução relacionada a esse segundo vídeo em português, que em geral eu não faço vídeo em português porque eu falo português o dia inteiro. E agora mesmo eu tô querendo melhorar meu inglês e também manter o meu espanhol, que mesmo que eu seja chileno, eu não diria que se esquece, mas eu acho que se esquece um pouco, se deteriora, né? Enfim,
Bom, então esse vídeo na verdade é uma dissertação, um comunicado que eu preciso fazer sobre o conto Passeio Noturno, de Rubem Fonseca. Então, sempre lembrando desse adendo que eu fiz no começo sobre a cultura brasileira, né? Que talvez se enquadre no que se chama estudos culturais, que a gente já viu na disciplina anteriormente. E é um conto que tem um forte apelo cultural, um forte apelo sobre o enredo. Ele depende de traços culturais. Traços culturais que eu diria cariocas. Mas na medida em que o Rio de Janeiro, como é sabido, é um produtor cultural no Brasil, é um polo cultural. Eu não diria o único centro cultural que tem, mas é muito conhecido como o maior centro cultural brasileiro. É como se o Rio de Janeiro representasse o Brasil culturalmente. Por exemplo, nesse link que eu vou deixar aqui embaixo no vídeo, o Geography Now com Barbados, ele fez um vídeo sobre o Brasil, sobre geografia, e ele diz isso sobre o Brasil, que é só uma referência. Ele diz o que todo mundo sabe. O brasileiro, é bom o brasileiro ver esse vídeo para ver se tá tudo certo. Não tá tudo certo, tem alguns detalhes, mas diz que o Rio de Janeiro é o coração cultural e o São Paulo esqueci a expressão em inglês agora, é a powerhouse, como se fosse o motor do Brasil, né? Como todo mundo sabe. Apesar da crise, né? Apesar que São Paulo já não é motor nenhum, mas há controvérsias, né? O pessoal poderia dizer que sim, São Paulo é a locomotiva da galáxia. O Brasil está enfrentando um processo de desindustrialização. Mas enfim, agora sim, voltando ao texto, objetivamente, aos fatos, é um texto sobre a vida na classe média, na classe alta, na verdade. A elite é a vida de uma família de elite, a vida principalmente do pai da família, um casal e 2 filhos, um menino e uma menina, mas tudo se centra na vida, no hobby, na mania do pai da família de atropelar pessoas de noite. Esse é o hobby de uma pessoa, não todos, mas da classe alta brasileira do Rio de Janeiro, ou seja, culturalmente culturalmente ele seria um exemplo seria o perfil da família de classe mais alta, inserida na história do Brasil, com a herança da escravidão, etc. Esse conto tem uma pertinência atual porque são eles que voltaram plenamente ao poder, né? E na medida em que eles receberam muitos votos, esse tipo de cultura, esse perfil psicológico, e guardem esse eixo psicológico, porque faz parte também de toda a obra literária e principalmente nessa é interessante. Aos fatos, são 2 contos. Um primeiro é mais curto,
E chocante porque descreve toda a forma de como essa família de padrão de vida muito alto no Rio, como o pai todas as noites, mas nessa como exemplo ele sai e atropela uma mulher na zona norte do Rio. Zona norte do Rio onde eu morei. E poderia ter sido vítima desse carro Jaguar, né? Apesar que ele nunca disse que ele atropelou uma criança. Mas enfim. E na segunda parte, mostra como poderia se dizer que esse prazer em assassinar, em atropelar gente, em matar atropelando, como esse prazer é maior inclusive que o prazer sexual, já que com esse alto padrão que ele tem, com um carro Jaguar caríssimo, único no Rio de Janeiro, ele não tem interesse numa mulher que era muito linda, e ele decide, ou o único interesse dele com as pessoas é atropelar elas, matar elas. E é isso que ele faz com uma mulher que era muito linda, enfim, ele gosta de atropelar mesmo, não gosta de manter relacionamentos humanos, né? Uma sociopatia que é uma marca da cultura brasileira, porque todo brasileiro quer ser rico, todo brasileiro quer sonha um dia em chegar a esse padrão de consumo, esse padrão social, esse status social, de ter o carro mais caro do Brasil. Na época que era ele, um Jaguar não sei qual, também não falo. E ao mesmo tempo, acho que o brasileiro não gosta de ser atropelado na rua. E também fica a provocação, né? Talvez a pessoa gosta de ser morta, atropelada por um Jaguar. É só uma brincadeira, mas é fato que o brasileiro quer ser rico. Ou seja, o brasileiro prefere não quer ter segurança na rua, nas vias públicas, mas quer ser rico. Dá pra entender? Eu tô tentando explicar de que a prioridade do brasileiro é negligenciada. Muitos direitos que as pessoas querem são secundários frente ao desejo de ser rico e a admiração com os ricos. E as relações sociais, bom, não é um tema novo, né? A questão do materialismo, do desejo material das pessoas, é um tema. Muitos outros autores já trataram do tema, com alegorias, como por exemplo George Orwell. Ele fez a Revolução dos Bichos, onde até os bichos queriam privilégios, os porcos no caso. Ou então Saramago com o ensaio sobre a cegueira. Então, como eu estava falando no começo, a cultura brasileira, nesse caso, é que